O assunto que eu quero falar com vocês nesses 3 dias é sobre identidade, missão e provisão. Essas 3 coisas estão intimamente ligadas. Intimamente ligadas. Se você não souber a sua identidade, você não vai saber a sua missão. Não vai saber. Se você não souber a sua identidade, a sua missão, existe uma provisão já pronta para você, paga, comprada pelo sangue de Jesus. Mas se você não souber quem você é, a sua identidade, se você não souber a sua missão, você não vai conseguir entrar na posse da tua provisão. E a gente pode ver isso claramente lá no Velho Testamento. Deus tinha uma provisão para o seu povo e eles saíram no deserto. Deus tirou eles do cativeiro do Egito e eles estavam andando no deserto e Deus tinha para eles uma missão. A missão era andar lá no deserto e chegar na terra prometida, era entrar na terra prometida. Havia uma provisão, Deus disse, essa terra eu dou para vocês. Demorou 450 anos, mas Deus estava trazendo eles para a terra. Eles foram escravos e Deus estava trazendo para a terra. Mas sabe o que aconteceu? Muitos não sabiam quem eram, não conheciam a sua identidade. E quando chegaram no deserto, começaram a andar no deserto, então começaram a pensar no Egito. Aquele lugar que sofreram tanto, que a sua geração foi escrava, que padeceram na mão de feitores, que construíram cidades amassando barro com seus pés, e começaram a ter essa lembrança do Egito e saudades do Egito. Porque eles não sabiam quem eles eram. Então, por isso, não sabiam a sua missão e nem conseguiam discernir a provisão que Deus tinha. Glória a Deus, alguns naquela caminhada discerniram a provisão que Deus tinha. Agora deixa eu dizer isso para vocês. Infelizmente, e eu digo isso com o coração partido, infelizmente, hoje é exatamente o que está acontecendo. Deus tem um povo, nós somos o povo, a igreja é o povo de Deus. Nós somos um povo e nós estamos andando por uma terra prometida. E sabe qual que é a terra prometida? É o céu. É o céu de Deus. Mas nós estamos passando por um deserto. Sabe qual que é o deserto? É esse espaço que existe quando você nasceu de novo, recebeu Jesus, se tornou filho, filha de Deus, até a tua chegada na terra prometida. Esse é o deserto. E nós estamos andando nesse deserto. E infelizmente, por desconhecer a identidade, por desconhecer qual é a missão que temos, as pessoas não conseguem entrar muitas vezes na provisão. Então elas ficam andando, como a Bíblia fala, na carne, ao invés de andar naquilo que Deus tem, no melhor de Deus. Não conseguem discernir o melhor de Deus. Então eu quero começar falando hoje sobre a nossa identidade. Quando nós nascemos de novo, nos tornamos cristãos, entramos no destino que Deus tem para nós antes que a gente viesse ao mundo. O seu destino, você foi conhecido por Deus antes que você viesse no ventre da sua mãe, antes que houvesse mundo, a Bíblia diz. Então, olha só, esse Deus que conheceu você, que pensou em você, que planejou você na eternidade, porque Ele é eterno, o que acontece? Ele é um Deus de propósitos. Ok? Então ele tem um propósito para quem você deve ser, para o que você deve fazer e para aquilo que você deve viver, a provisão que é tua, o melhor dele que ele tem para você. Para que a gente possa então tomar posse disso, a primeira coisa que a gente precisa saber é quem nós somos. E agora tem um problema muito sério disso, porque muitas vezes nós sabemos que nós somos a igreja de Deus. Não sei quantos de vocês aí, mas eu tenho uma experiência, quando eu nasci de novo, foi tão forte que é impossível esquecer o dia, a hora, o momento que eu nasci de novo. Não tem como esquecer, foi muito forte. Mas o que acontece é o seguinte, eu nasci e me tornei filho de Deus, com um propósito diante de mim, com toda a provisão para que o propósito de Deus se cumpra e eu possa desfrutar o melhor de Deus aqui, enquanto estou andando nesse deserto. Mas para que isso aconteça, eu tenho que saber no meu coração, não na minha mente, não só aqui. Eu tenho que saber no meu coração quem eu sou, no meu espírito. Porque muitas vezes eu sei na mente, teoricamente. Mas aí quando fica só na mente, o que acontece? Não caiu no coração, eu não consigo viver aquilo que eu sei. Eu sei.
mas eu não consigo viver o que eu sei. Parece que fica faltando uma parte. E fica faltando uma parte. Quando a gente não sabe quem a gente não sabe para onde vai. Não sabe o que tem para a gente, o que Deus tem para a gente. Não sabe a provisão. Então a primeira coisa que nós temos que descobrir é qual é a nossa identidade. Sabe, gente, há duas coisas com respeito à identidade. Quando nós não sabemos qual é a nossa identidade, nós não conseguimos discernir as coisas de Deus para nós. Essa é a primeira coisa, guarde bem. Nós não conseguimos discernir as coisas de Deus para nós. Entre as coisas de Deus, que muitas vezes nós não conseguimos discernir, está qual é o lugar que Deus colocou a gente. Qual é o lugar? Então, às vezes, a gente fica desconfortável, a gente não consegue se encontrar em algum lugar, e a gente não se acha, e aí a gente parece que fica um vazio, e a gente vem na igreja, e a gente ora, e a gente lê a Bíblia, mas parece que tem aquela coisa, e a gente muitas vezes se torna alguém meio ranzinzo, né? Assim, reclamão, né? Sempre reclamando, reclamando de tudo. A gente reclama de tudo, negativo. A gente, ao invés de se tornar, Deus quer que a gente seja, que é luz no mundo, sal na terra, a gente às vezes se torna até um empecilho para a vida das pessoas. Porque as pessoas que começam a conviver com a gente, não vai fluir. Sabe, o grande plano que Deus tem para você e para mim é que de mim, quem crer em mim, um versículo bíblico que está lá em João, Jesus disse, quem crer em mim, segundo as Escrituras, do seu interior fluirão rios d'água viva. Então, o que vai acontecer, o que Deus quer que aconteça, é que quando você está falando com alguém, de dentro de você, na tua palavra, está fluindo um rio de água viva. Então eu queria que você, a partir de hoje, começasse a pensar em você mesmo. Sabe, Jesus morreu por você, para que você seja completo, seja uma bênção, para que você realmente descubra aonde Deus está colocando você, para ser uma bênção. E às vezes já está até sendo uma bênção naquele lugar, mas Deus quer que você seja ainda uma bênção maior. Deus quer que flua da tua vida. Agora, a primeira coisa quando nós pensamos isso, que vem na nossa mente é a seguinte, mas eu, pobrezinho de mim, pobrezinho de mim. O que Jesus conquistou é para nós. Mas o que começa a acontecer? Nós, às vezes, estamos com essa crise de identidade. E aí a gente tem alguém que está doente do nosso lado. E Deus nos colocou do lado daquela pessoa, porque nós somos a saída de Deus para aquela pessoa. Nós vamos orar. Mas o que a gente faz? A gente pega e liga lá para o pastor. Pastora Renata, a senhora que é da oração aí, ora por esse irmão, ora. O que isso está expressando? A nossa identidade, ela é expressa pelas coisas que nós fazemos. É o que eu faço que diz o que eu sou. Jesus disse isso claramente, é pelo fruto que se conhece a identidade da árvore. Então o que acontece? Está mostrando que eu não creio, que eu tenho autoridade para orar por alguém e ser curado. Quando você tem exatamente a mesma autoridade, quando o preço pago por você foi o mesmo preço pago por todo mundo, não tem cristão de segunda categoria, tem cristão que se faz de segunda categoria, até de terceira categoria. Mas no plano de Deus, aos olhos de Deus, não existe cristão de segunda categoria, porque o sacrifício é o mesmo, porque o preço foi o mesmo, porque o propósito é o mesmo. Não tem nada de diferença. Vocês estão entendendo? Então você tem que crer quem você é. E quando você crê quem você é, quando você chega a certeza no ambiente, chega a clareza, chega a determinação. Chega a determinação. Então nós temos que trabalhar na nossa identidade. Agora, veja só, eu saí aqui do meu texto, creio que Deus está querendo dizer exatamente isso para vocês. Estou bem longe aqui do que eu escrevi, mas eu creio que isso é de Deus para vocês. É Deus mudando aqui, como sempre. Ele faz às vezes, muitas vezes, muda o que eu escrevi. Eu queria dizer para vocês o seguinte, que a identidade, aquilo que você já é, ela precisa ser consolidado pela fé. A fé é a maneira pela qual você começa a viver aquilo que você já é.
Aquilo que você já é, você tem que começar a viver pela fé. Porque o que você é tem que se tornar em realidade na sua vida. Tem que se tornar em realidade na sua vida. E sabe, quando não se torna realidade na nossa vida e nós estamos com crise de identidade, nós não conseguimos reconhecer as bênçãos de Deus que já chegaram até nós. Somos mal agradecidos. Nós não conseguimos ver as portas abertas que Deus tem para nós. Nós não conseguimos ver as portas abertas que Deus tem para nós. Nós não conseguimos ver as oportunidades, nós não conseguimos ver propósitos. Nós ficamos fechados num mundinho pequeno, quando, gente, se a coisa para a minha vida for do meu tamanho, eu não preciso de Deus. Se a coisa que Deus tem para você for do teu tamanho, você não precisa de Deus. Está do teu tamanho, você pode fazer sem Deus. O que Deus tem para você é muito maior do que você. Vai muito além. Olha, todo discípulo ele tem... Primeira definição de discípulo é um seguidor, mas não pode haver discípulo sem um mestre. E o nosso mestre é Jesus. E o nosso mestre é Jesus. Todos nós somos discípulos e o nosso mestre, que nós seguimos, o nosso mestre por excelência, é Jesus. Ele está vivo. E mais do que está vivo, ele vive em você. E mais do que ele vive em você, ele deixou escrito muita coisa. Quando você não conseguiu ouvir ele lá dentro de você, no teu espírito, ele deixou escrito para que você leia. Nós não temos desculpa para não sermos discípulos. Então, um discípulo é aquele que segue Jesus e anda pela fé. Vamos para Efésios capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele. Então, você foi escolhido nele. Deus não olhou assim e viu lá na eternidade, antes que existisse todo mundo, e disse, você sim, você não, você sim, você não, você sim, não. Você foi escolhido nele. Nele, em Jesus. Antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele e em amor. Muitas vezes tem muita voz aí dizendo que nós somos, né? A televisão dizendo que nós somos, os amigos dizendo que nós somos, os inimigos dizendo que nós somos, mas só tem alguém, na verdade, que pode dizer que nós somos. É Jesus. É quem nos fez, é quem morreu por a gente, é quem comprou a gente para ser quem Ele quer que a gente seja. Então, a coisa é essa aí, nós temos que aprender isso. Cala as vozes. Começa a ouvir a voz do Espírito Santo dentro de você, dizendo quem você é. E às vezes, por não saber a nossa identidade, começamos a nos comparar com as pessoas. Não gosta de mim, não me cumprimentou, passou por mim e nem disse oi. Às vezes, o pobrezinho da pessoa estava tão no seu mundo, né? Tão cheia com seus próprios problemas, que era meio um zumbi andando, passou e nem viu. Né? Mas ofendeu a nossa identidade. Porque a nossa identidade está ligada aos outros, à aceitação. Nós temos que parar com isso. Nossa identidade está ligada a uma decisão de Jesus sobre a nossa vida. Quem nós somos. O que nós podemos. É isso que é a nossa identidade. Vamos lá, mais uma coisa aqui interessante. Nossa identidade, veja o versículo 5, 11 aí do Efésios. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Predestinar quer dizer dar um destino antes que o destino exista. Isso que é pré. É a preposição pré. Pré, dar antes que existe. Então, antes que você existisse, existia uma predestinação sobre a sua vida. Você acha que você está aqui por acaso? Você acha que você recebeu Jesus por acaso? Eu recebi Jesus. Não. Você recebeu Jesus, claro, foi a resposta que você deu, mas você recebeu porque você estava predestinado. Está escrito aí, nos predestinou para ele, para a adoção de filho. Você é filho não porque você merece, você é filho porque Jesus mereceu. Nós começamos a confundir as coisas quando temos crise de identidade. Nós pensamos aqui porque a gente merece, não me aceitam, Gente, temos que com isso. A nossa identidade está ligada a Jesus, é em Cristo. Ele
nos dê um destino por meio de Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Segundo o beneplácito é bondade, é beneplácito, bondade, segundo a bondade da vontade dele. A vontade dele é tão bondosa que olhou em você e disse: te levo a Cristo, você vai nascer de novo e você vai viver o que eu tenho para você nesse presente século. Você está andando no deserto. Irmãos, eu gosto muito de pensar em Israel no deserto. Aí você pode pensar: mas pastor, pensar em Israel no deserto, o deserto é uma coisa... Não. O único lugar que o povo de Deus teve saúde perfeita, sabe onde foi? No deserto, enquanto andava no deserto. Ninguém morreu lá de doença. O único lugar que nunca faltou água e que tinha uma fonte, diz o 1 Coríntios, que tinha uma fonte, uma pedra que andava com eles, e essa pedra era Cristo, foi no deserto. O único lugar que caía pão do céu todos os dias, só no fim de semana tinha que juntar para 2 dias, foi aonde? No deserto. O único lugar que quando esfriava muito, tinha uma coluna de fogo para aquecer, foi aonde? No deserto. O único lugar que quando estava aquele sol de deserto, Jesus, de torrar, tinha uma nuvem por cima. Foi aonde? No deserto. Entendeu? Então, você está vivendo agora aqui para viver o melhor de Deus aqui. Porque quando você chegar lá no céu, você não vai mais precisar de fé. Sabe quando que nós precisamos de fé? Para viver o nosso destino, aquilo que Deus diz que nós somos, para viver a nossa identidade aqui. Depois nós não vamos precisar de fé, nem de dons, nem de nada. Nós chegamos no céu, acabou, o negócio está completo. Está tudo feito. É para desfrutar aqui. Agora aqui é um lugar muito bom, que é um deserto. Um deserto. Mas você pode desfrutar o melhor de Deus para você aqui. E esse é o plano de Deus. É isso que as nações viam em Israel quando tinha exército atrás. Mandava uma coluna de fogo, parava o exército. Aí o povo passava pé enxuto o mar. Aí eles entravam no mar, morriam afogados. Era o juízo. Como é que as nações viam isso? No povo de Deus. Então, você tem que ser quem você é, quem Deus que diz que você é, para que a glória de Deus possa ser vista em você. Ai, pastor, mas a glória de Deus ser vista em mim? Ué, deixa Deus fazer o que Ele quer por você. Seja quem você tem que ser, quem Deus quer que você seja, você vai ver o tamanho de glória que vai ter na sua vida. Você vai ver como a sua vida vai ser luz, vai ser sal. Olha o que está escrito aí, ó. Nele digo, nele, em Cristo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o seu... está pensando que não há propósito na sua vida? Ai, pastor, eu sou aqui, não tem nem... Há propósito para você. Porque você tem uma identidade que veio com um propósito. Segundo aquele que faz as coisas segundo o seu propósito, daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Pobre dele se perguntasse para mim o que eu queria. Estava tudo ruim. Mas ele, o Deus onisciente, onipotente, onipresente, foi o que fez segundo o conselho da vontade dele. Então aquilo que Deus tem para você, nunca vai haver nada melhor. Não existe como haver nada melhor. Porque ele fez segundo o conselho da vontade dele. Ele falou assim, uau, né? Como eu vou abençoar a Ângela. E aí então, ele teve um conselho dele mesmo. Eu vou abençoar a Ângela assim. Vou mandar meu filho, e ele vai morrer pela Ângela. Os pecados da Ângela estão lá na cruz. O diabo não pode mais acusar ela. Aí ele vai ressuscitar e vai dar vida para a Ângela. Aí ele vai comprar toda a provisão que é necessário para a vida, para todas as coisas, para a saúde, para a vida financeira, para todas as necessidades da Ângela. Conselho da sua vontade.
Para quem ele perguntou isso? Para mim não, nem para Ângela. Perguntou para ele mesmo, que é melhor para Ângela. Entendeu? Então, é isso aí. É em Cristo a nossa identidade. Quando a gente descobrir isso, a gente vai parar com esse negócio de... Ai, pastor, eu estou muito triste hoje. Espera aí. Está cheio do Espírito Santo e um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. Senhor, pastor, ora por mim, irmãos, por favor, ora por mim que eu estou tão atribulado. Um dos frutos do Espírito Santo é paz. Ai, pastor, eu estou irado com esse negócio. Domínio próprio, mansidão, temperança. Tudo que você precisa está dentro de você. Está na sua nova natureza em Cristo Jesus. Você não precisa nada de fora. Por isso que a vida cristã não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É do Jesus que está em você, se manifestando na sua vida e trazendo toda a maravilha. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer, esse é abençoado. Esse é abençoado. E as pessoas vão dizer assim, quando eu crescer eu quero ser como você. Eu sempre brinco com as pessoas, né? Eles são abençoados, alguém vem e conta uma bênção assim para mim. Eu digo, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Eu já sou. Eu digo isso brincando, eu já sou, você já é. Quem você é na sua identidade que está o propósito de Deus. Está a missão de Deus para você, nós vamos ver isso no domingo que vem. E está a provisão de Deus para você. É na sua identidade, aquilo que Deus fez, quem Deus fez você. Às vezes a gente reclama, né? Ai, essa pessoa assim é muito eufórica. Gente, Deus fez eufórico. Ou às vezes a gente reclama assim, essa pessoa é muito calada, é muito... Ué, Deus fez calado. Porque o eufórico vai fazendo e não tem muito tempo para ouvir, porque está sempre... Mas o calado, esse ouve. Precisa de gente eufórico, precisa de gente para ouvir. Entendeu? Então, por isso é que Deus fez a igreja como um corpo. Coisa tremenda isso. Coisa tremenda. Eu fico maravilhado quando eu começo a ler isso. A nossa identidade é formada por Deus pela graça. Veja lá Efésios capítulo 2. Para mostrar nos séculos vindouros o quê? A suprema riqueza. Suprema, não tem comparação. É supremo. Suprema grandeza da graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Eu acho que Deus não me ama. Meu pastor, eu acho que Deus não me ama. Por que Deus não te ama? E eu estou dizendo uma coisa que acontece sempre comigo. Nesses mais de 40 anos de pastorado, isso é a coisa mais comum. Pastor, eu acho que Deus não me ama. E por que você acha que Deus não te ama? É porque eu estou orando. Como Deus não te ama? Se Ele teve um conselho com Ele mesmo e te amou a ponto de você vir e tem um destino para você, um propósito para você, e é pela graça, e Ele quer mostrar para você, nos séculos vindouros, que é isso que nós estamos vivendo, a suprema riqueza da graça. Há uma suprema riqueza, irmãos, que você tem que viver, Há uma suprema riqueza. E aí Deus vai fazer. Eu lembro, quando eu me converti, eu vim de um buraco muito grande no pecado, terrível. Terrível. Você tem um pecador aqui, não tem ninguém igual a ele. Sou eu. Fui eu. Sou perdoado. Então eu comecei a ler a Bíblia. E eu descobri que Deus tinha coisas assim para mim tremendas. E sabe o que vinha no meu coração? Que eu queria experimentar aquilo. Uma vez eu li lá dos passarinhos, lá no Mateus 6, olha as aves do céu e tal. E eu falei, será que é assim? E sabe, Deus me convenceu. E eu fui conversar com a Anice para a gente viver pela fé. Sem ninguém saber que a gente estava vivendo pela fé. Sem ninguém saber, nem da minha família, nem da família dela. Que a gente ia viver pela fé. Em mais ou menos um mês e tanto, acabou tudo. Ficamos sem nada, sem gasolina para o carro. Aí eu saí a pé, fui para o centro da cidade. Tinha os discípulos que eu discipulava, que Deus estava abençoando, já estavam muito bem. E aí eu estava bem na frente do Bradesco, que era onde eu tinha conta.
discipulando esse irmãozinho que tinha, ainda tem uma loja de confecções. Eu estava discipulando ele, de repente me veio um pensamento na minha mente assim: faz horas que eu não olho minha conta. Eles lançam um seguro, tudo que é coisa, a minha conta deve estar estourada. E eu saí, né? Terminei com ele e saí, fui no Bradesco para ver o quanto eu estava devedor, a vergonha. Daí eu falei, só o que falta. Agora eu querer viver pela fé, confiando em Deus e devendo. E a conta do banco estourada. Daqui a pouco eu estou no SPC, mas não sei aonde, não dá. E eu fui para olhar. Eu cheguei assim no primeiro caixa e disse para ele: você poderia ver minha conta? O caixa do lado disse assim: ó, você tem lá, vamos dizer assim, que seria 3.500 na tua conta. Eu brinquei com ele e disse assim: o que é? Você está controlando minha conta agora? Ele falou: não. É que acabou de sair daqui um senhor que fez um depósito de 3.500 na sua conta. Aí eu perguntei para ele: é mesmo? Parei assim, quem me deve 3.500? Não conseguia achar ninguém me devia 3.500 para me pagar, né? Eu falei, como é que era o camarada? Ele descreveu a pessoa, nunca vi uma pessoa daquele jeito. Ele falou, não, acabou de sair daqui. Aí eu estou lá um outro dia, a gente estava preparando para a nossa viagem missionária, a gente tinha um trailer, portava o trailer atrás da caminhonete, tínhamos uma caminhonete cabine dupla, e íamos com os filhos e todos para 30 dias plantar igreja em lugares que não tinha nenhum crente. Não é que não tinha igreja, não é que não tinha nenhum crente. Nós fizemos um levantamento e só no sul de Minas nós achamos lá lugarzinhos assim que tinham prefeitura e tudo, mais de 100 que não tinha nenhum crente. E a gente plantava igreja nesses lugares. Plantamos várias. Estou lá no Bradesco, né? A Nice contando as moedinhas para comprar leite para as crianças. E a gente para sair para a viagem. E a gente saía, né, logo depois do Natal para treinar o grupo que ia com a gente para missões. E aí a gente treinava 20, 30 jovens, às vezes ia um montão de gente. E a gente ia todo mundo. Eu fazia um treinamento, eu ficava fazendo discipulado com eles e a gente ia. Aí eu estou no banco para dar uma olhada na conta, né? Eu sabia que não tinha nada. De repente, assim, uma mão assim por cima, assim, botou alguma coisa no bolso da minha camisa. Eu assim, me virei. Quando eu olho, era um irmão que eu tinha ganho para Jesus, muito rico, fazendeiro, muito rico. Ele falou, estou pondo no teu bolso porque eu vim depositar na tua conta, mas eu ia ter que cobrir aqui a tua conta, nem sei qual que é a conta. E aí eu depositei o cheque. O cheque era exatamente o que a gente precisava para ir e para voltar. O que eu estou falando? Estou falando da descoberta da minha identidade. Não estou falando, Deus faz para mim, para você, Deus não faz. Não, como é que eu descobri minha identidade? É assim que a gente descobre a identidade, pela fé, vivendo o que Deus tem para a gente. E aí fomos viajar. E aí saímos para viajar, e fomos, treinamos o pessoal no Rio de Janeiro. A gente fazia um impacto nas praias, no fim de ano, que fica assim, o espiritismo cobre de velas a praia de Copacabana. Nós íamos para o Rio e de lá nós saímos. E a gente fazia um impacto evangelizando. Coisas tremendas, se eu contar para você, coisas tremendas aconteciam. A gente chegava naqueles lugares espíritas. Eu lembro uma vez que a gente chegou num, começamos a orar e falamos aqui, não desce mais ninguém. Chegou Jesus, chegou quem manda, não desce aqui agora demônio nenhum. Acabavam fechando o lugar porque não tinha mais nada. Muitas vezes. Não, muitas vezes. Se eu fosse contar para você. E aí nós fomos. E aí quando chegamos na tal da cidadezinha, primeiro quando chegamos lá no Rio de Janeiro, treinamos o pessoal. Primeira notícia, não tem dinheiro para ir. Tá bom, então temos dinheiro. Tá. Quando terminamos os 30 dias do campo missionário, a gente não tinha dinheiro. Tinha o tanque da caminhonete cheio, que dava para vir andando. E eu falei, vamos descendo então praia por praia. E a gente vai descendo aí e tal. E quando chegamos no litoral norte de São Paulo, né, Guaraguatatuba, alguma coisa assim. Caraguatatuba. Esse é o nome. Chegamos, um quarto de tanque. Terminando o tanque. Não dava para ir para a próxima cidade. Aí tinha um parquinho no lugar e tal. E na passagem eu vi uma igrejinha presbiteriana e a gente tinha que carregar a bateria da câmera.
Eu disse, vamos estacionar lá na praia e tal, os meninos, vamos ficar estacionados nessa praia aí, vamos gozar a vida aí e tal. E eu vou hoje à noite carregar a bateria. Eu cheguei para carregar a bateria na igreja. Aí alguém sobe lá e disse assim, nós íamos ter uma reunião de quarta-feira aqui, que a gente tem uma pregação, e daí a gente ora, mas não veio a pessoa. Aí eu levantei a mão e falei, estou chegando como missionário, quer que eu pregue aí? Aí eu fui lá e preguei, foi um negócio maravilhoso. Aí um homem disse, daí ele falou, eu estou aí na praia, com um trailer e tal, com a minha família e tal, quiseram me visitar amanhã, estou aí, vamos lá, nós estamos aí na praia com a criançada. Aí um senhor disse assim, você tem um trailer? Como é que é o teu trailer? Eu contei, ele falou, eu tenho um igualzinho, amanhã eu vou visitar vocês. E eu e a Anice lá, nem pipoca para as crianças, não tinha, mas tinha alguma comida no trailer, né? Porque a gente tinha geladeira, tudo, completo, né? Aí, o que aconteceu? O camarada chegou. E ele falou, eu tinha trazido uma oferta aqui para a igreja ia fazer aí umas coisas, não vai fazer mais. Então, ontem à noite, Deus colocou no meu coração de dar essa oferta para vocês. Ele deu oferta para a gente. Era até depois da vírgula, centavos, o que a gente tinha saído com ele. Totalmente. Tudo que a gente gastou, até em centavos. Aí ficamos animados, acabamos indo lá para a Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, fomos, voltamos. Foi um negócio assim tremendo. Descobrindo quem você é em Cristo. Tua identidade, quem eu sou. Ela tem que ser uma descoberta. Mas ela é uma descoberta pela fé. A parte dele, Jesus já fez. Começa a viver agora o que ele tem para você. Começa a perguntar para ele o que ele tem. Creia. E a coisa vai acontecer. Começa a se mover. Sem fé, sem obras a fé é morta. Começa a se mover pela fé. Em nome de Jesus. Nossa verdadeira identidade é refletida pela nova criatura, não pela velha criatura. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, você não é o velho. Olhem aqui para mim, ó. Estou vendo a minha carcaça. Não é isso que vai entrar no céu. Porque vocês não conseguem ver o meu espírito. Vocês não conseguem ver a minha alma. E esse corpo que vocês estão vendo, não vai ser o que vai estar lá. Eu vou ter um corpo semelhante ao de Jesus. Então, a minha identidade está ligada a quem eu sou, ao meu ser espiritual. E é aí que está o problema. Nós vivemos de acordo com o ser natural, a alma. Será que eu vou poder fazer isso? Não sei. Se Deus disser que você pode, vai e faça. Porque vai dar certo, vai poder. Tenha, não tenha, não interessa as circunstâncias. Deus não anda por circunstâncias. Entendeu? Então a tua nova identidade, a tua identidade está em Cristo Jesus, está no teu ser espiritual, que você precisa desenvolver. É por isso que tem um monte de texto na Bíblia dizendo que a gente tem que crescer em Cristo. É por isso que Paulo chega lá para a igreja do Coríntios e diz assim, gente, eu queria dar aqui um banquete, um churrasco de picanha, mas vocês ainda são crianças, eu tive que dar leite. Ele diz, leite vos der de beber, porque são crianças. Não cresceram. Então nós temos que desenvolver o nosso ser espiritual, que é onde está a nossa verdadeira identidade espiritual. Que é lá. Quando você desenvolver isso, você vai saber quem você é. Você vai saber o que você pode. Você vai poder saber o poder que está em você. Isso vai ser uma bênção. E sabe, você vai ser um agente de transformação de Deus. Porque quem Deus usa é você. Quem Deus quer usar é você. Ele quer usar você. Ele quer que das suas mãos saiam os milagres. Pastor, mas... Gente, o maior fazedor de milagre vive em você. Que história é essa de que a sua mão não pode fazer milagre? O mais milagroso que já existiu na face da terra vive a vida dele em você. Portanto, as suas mãos são as mãos de Cristo. Seus pés são os pés de Cristo. Seus olhos são os olhos de Cristo. Sua boca é a boca de Cristo. Entenderam? Então essa é a identidade. Eu quero orar com vocês. Eu creio que Deus tem um plano
para a tua vida, para que você floresça. Começa a ver. Nunca orou por alguém, alguém foi curado? Nunca fez um milagre? Gente, e por que não? Que complexo de inferioridade é essa? Não pode. Começa a orar, começa a crer. Começa a dizer para Deus, olha, Senhor, eu creio em quem eu sou em Ti. Eu creio e eu vou me mover na minha nova natureza, não na natureza antiga. Porque na natureza antiga, no seu normal aí, você não precisa de Deus. Então para de se mover no normal e começa a se mover no sobrenatural. Levanta a sua mão assim, vamos orar e encerrar. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua igreja. Tua igreja é linda, Senhor. Senhor, aqui está cheio de gente santa. Obrigado, Senhor, por cada um deles. Senhor, está um monte de gente aqui que o Senhor pagou todos os pecados, que já não há mais condenação. Senhor, a gente poderosa aqui, mas que ainda não descobriu quem é. Nessa manhã, Senhor, nessa tarde, ajuda a descobrir quem eles são. Eu oro, Pai, para que o Senhor se manifeste na vida deles. E tudo o que o Senhor é neles, venha à tona, para que eles sejam quem o Senhor os fez para ser. Eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém.